Bom dia, irmãos. Mais um dia aí. Trazer uma palavra para vocês nesse dia. E que Deus aí esteja presente aí em seus lares aí. Hoje eu vou trazer uma palavra que ela está em Lucas, no capítulo 15, no versículo 4 ao 7. Alegria no céu. Os fariseus tinham um grande problema em julgar os outros e não ver os seus próprios defeitos. É muito semelhante à cultura que desenvolvemos hoje. Estamos exatamente divididos em termos das crenças que mantemos com a igreja. E não apenas isso, mas a divisão nos levou a acreditar que somos mais santos do que os outros. E isso é problema sério, um problema que existe há muito tempo. Então, naquele tempo os fariseus, eles tinham um grande problema em julgar as pessoas, né? E não é diferente nos dias de hoje, né? Não é diferente nos dias de hoje. Hoje a gente vê muitas pessoas julgando as outras e não vê o seu próprio defeito. Hoje nós vemos aí até irmãos nossos, né, da mesma igreja, da mesma congregação. Às vezes ela julga as pessoas. Eu já presenciei isso dentro da igreja, as pessoas olhando as vestes das outras. Olha, fulano está vestindo isso, fulano está vestindo aquilo. Então é um problema sério. O cristão ele não tem que se preocupar em que os outros estão fazendo, o que os outros estão vestindo. Nós como os cristãos, nós temos que estar na igreja para adorar, para ouvir uma palavra. A palavra que Deus deixou para nós, a palavra que entra no nosso coração, que faz a gente sair da igreja bem. No capítulo 5 do livro de Lucas, descobrimos que Jesus compartilhou com os pecadores, comeu com eles e, é claro, compartilhou o evangelho. Esse era o propósito, porque como a própria Bíblia diz, uma pessoa saudável não precisa de médico. Portanto, o propósito de Jesus sempre foi levar o evangelho àquelas que estão em trevas, e isso é muito lógico. No entanto, os fariseus estavam sempre procurando algo para apontar. É semelhante a quando alguém procura um lado ruim de tudo o que vê ao seu redor. Os fariseus eram assim, e hoje ainda temos muitas pessoas em nossas igrejas que são como eles, como eu tinha falado. Tem muito cristão aí que se diz cristão só quando está dentro da igreja, mas quando está fora da igreja é outra pessoa. E a gente vê isso aí, julgar. Aí, quando a gente vê Jesus, ele preferia andar com pecadores do que pessoas da alta, né? Que era pessoas que tinham mais posses na época. Ele preferia andar com pecadores. É como tem essa frase aqui:
uma pessoa saudável não precisa de médico. Vendo essa frase aí, a gente põe nos pecadores. Se o cara não é pecador, ele não precisa de médico, se ele não está doente, né? A gente põe o pecado como uma doença, né? Nós estamos levando a palavra para curar essas pessoas do pecado. Então, por isso que tem essa frase. Uma pessoa saudável não precisa de médico. Depois de todas as críticas que os fariseus fizeram a Jesus por compartilhar com pecadores, ele compartilha a seguinte parábola. Em Lucas 15, no versículo 4 ao 7, diz assim: qual de vocês que possui 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Essa parábola, ela fala da ovelha perdida, né? Das ovelhas perdidas. Ele põe aí, se você tem 100 e uma se desgarra, você continua com as 99? Ou você deixa as 99 em segurança e vai procurar resgatar aquela que se perdeu? Hoje, nos dias de hoje, a gente vê muitas pessoas que se desgarram da igreja, que se desviam. Eu já presenciei isso, já vi isso aí acontecer. Na época eu só era membro da igreja. Já vi muitas pessoas sair da igreja e pastores não buscar essas que estão desgarradas, não ir atrás para ver o que aconteceu. Deixa para lá, prefiro ficar com as 99. Já vi comentários dentro da igreja falar, os líderes, né, se dizem entendedores da palavra, já falar que se a pessoa não está satisfeita, que a porta da igreja está aberta. Então, essa não é atitude de pastor, não é atitude de líder religioso. O verdadeiro pastor é aquele que está junto com as suas ovelhas, aquele que procura orientar as suas ovelhas. Se você está com problema, se você está passando uma dificuldade, o pastor tem por obrigação ouvir o seu problema, e se ele não poder ajudar, ele vai orientar. Para isso que serve o pastor. Eu, quando fiz o curso de pastor, eu aprendi tudo isso.
aprendi a ser psicólogo, aprendi a ser conselheiro, mas eu vejo muitos aí que não tá nem aí para suas ovelhas. Nessa parábola, Jesus coloca o ensinamento típico de um pastor e seu rebanho, significando que para um pastor todas as ovelhas são importantes. E se uma está perdida, o pastor não dirá: tenho 100 e agora tenho 99. Não importa a que se extraviou. Um verdadeiro pastor deixa as 99 que estão seguras e iria atrás de sua ovelha perdida. Da mesma forma, Jesus sempre anda atrás do pecador. E isso porque ele quer salvar sua alma. É isso que eu estava falando. A visão do pastor não é só subir no púlpito e falar meia dúzia de palavra bonita. E você está vendo a sua igreja esvaziando e você não vai atrás. Muitos pregam para si mesmo. Sabe? Eles querem ver a igreja lotada, as pessoas dizimando, ofertando. E se uma sair da igreja, eu tenho outras aqui, eu tenho mais aqui. Isso aí não é atitude de pastor. Atitude de pastor é saber o problema do seu rebanho, é saber o problema da sua igreja, o que está acontecendo na sua comunidade, o porquê que a sua igreja tá ficando vazia. Essa é a obrigação do pastor. Toda vez que um pecador se converte e se arrepende, há regozijo no céu e uma alegria maior do que por aqueles que estão louvando a Deus dentro da igreja. Muitos vão na igreja, parece que é por obrigação. Não, vou ter que ir na igreja lá, porque eu vou lá orar para Deus, vou lá cantar um louvor, vou fazer a minha parte como cristão. Eu não vejo isso como cristão. Se você vai na igreja por obrigação, fique em casa. Fique em casa que é melhor. Porque não adianta você enganar Deus. Deus a gente não engana, não. Preguemos as boas novas da salvação. Digamos aos homens que quão bom é o nosso Deus e os maravilhosos planos que Ele tem para a vida daqueles que se arrependem de todo o coração. Quando você se arrepende de todo o coração, Deus se alegra. A festa no céu. Quando um pecador se arrepende, quando um pecador ele se converte, há alegria no céu. Deus se alegra. Jesus se alegra. Porque Jesus aqui, como eu vim falar, ele sempre pregava isso. Ele preferia andar com pecadores, porque essas pessoas que precisam de ajuda, essas pessoas que precisam do arrependimento. Então, essa palavra que eu queria deixar para hoje. Às vezes eu me empolgo um pouco de falar de certos pastores aí, de certas atitudes de certos pastores aí, que só quer saber
só quer olhar, não saber, só quer olhar para o próprio umbigo e não quer saber do que acontece na sua igreja. Não quer saber do que acontece na sua comunidade. O porquê que sua igreja está ficando vazia. O porquê que você olha para dentro da igreja, você vê aqueles espaços vazios. E você não está nem aí. Você só está pensando naquela pessoa que está dizimando, aquela pessoa que está ofertando. Mas não vai atrás da sua ovelha perdida. Então essa palavra que eu queria deixar para hoje, né? E agradecer a Deus por estar aqui mais um dia, de ter deixado minha família em casa, com segurança, e pedir para Deus que abençoe os seus lares, que abençoe os seus entes queridos, e também vou abençoar a todos e pedir para Deus aí que não deixe as nossas ovelhas se desgarrarem, se perderem aí por esse mundo afora aí. Quero desejar um bom dia para vocês e que Deus ilumine os seus lares e abençoe aí. Uma próxima vez vou trazer uma palavra maravilhosa para vocês aí. Até a próxima, hein?